A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora. Depois também passamos a atuar pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez aqui reunidos, graças a Deus, né, com o objetivo de estudar o Evangelho de Jesus, com a responsabilidade de colocá-lo em prática. Então, vamos ao programa. Isso mesmo, Isa. Vamos ao programa falando sobre sintonia e homogeneidade. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, e agora com o WhatsApp, é 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor, desenvolve em mim o espírito de humildade, afasta de mim orgulho, para que me sinta uma pessoa comum dentro do lar, no local do trabalho, nos relacionamentos e na diversão. Refreia meus impulsos de superioridade e deixa-me nivelado aos demais. Não quero estar em concorrência com eles. Todos temos direito às mesmas oportunidades de trabalho e de vida. Recorro a ti, pois, pedindo implantar a humildade dentro de mim. Ser humilde, compreendo, não é ser subserviente ou adulador. É ser obediente às tuas leis do amor que foram colocadas por ti na minha consciência com alta finalidade. Reveste-me, Senhor, com a força da humildade. Ela me equilibrará na comunicação com os outros e me capacitará a avançar na tua direção com alegria e paz. Fará aumentar a compreensão de que sou tua criatura e o respeito aos outros, abrindo-me o desejo de servir. Obrigada, Senhor. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre sintonia e homogeneidade. Não podemos compreender a importância de uma reunião mediúnica sem possuir senso de responsabilidade individual e coletiva. Portanto, meus queridos irmãos, para se tornar médium em uma casa espírita, você tem que estudar, estudar e estudar. Não é porque você sente algum tipo de influenciação espiritual que você está caindo de maduro e vai trabalhar. Não, de maneira alguma. Aliás, não se desenvolve mediunidade, né? Você estuda mediunidade, que é completamente diferente. Vai ficar em 1 ano, 2 anos, estudando para depois, dependendo da sua disciplina, ser convidado a fazer parte das reuniões práticas. Vale transcrever um pequeno trecho do discurso do chefe indígena
Seattle, em 1852, quando seu povo foi obrigado a ceder suas terras aos colonizadores estadunidenses. Ele disse: a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isso nós sabemos, todas as coisas estão interligadas como o sangue que une uma família. O que quer que aconteça à terra, acontece aos filhos da terra. O homem não teceu a trama da vida, ele é simplesmente um fio nela. O que quer que ele faça, a trama faz a si mesmo. A grandeza da alma é uma condição espiritual desvinculada da religião que se professa. Interessante, porque normalmente esses vultos luminares são de diferentes crenças, então não é a doutrina tal, é o ser realmente, não é, que destaca entre tantos. Todos temos uma dimensão transcendental em nossas vidas, não importa qual seja a nossa orientação religiosa. Por exemplo, os totemistas, budistas, católicos, hindus, muçulmanos, protestantes, espíritas, igualmente os ateus, os agnósticos, todos compartilham de uma essência espiritual em sua experiência íntima, independentemente de reconhecê-la ou não. Todos somos filhos do mesmo Deus, temos essa centelha divina, todos, independente de crenças religiosas. O participante de uma reunião mediúnica não pode nutrir um espírito sectarista, pois é a negação dos preconceitos cristãos e, consequentemente, a incompreensão dos princípios espiritistas, que revivem na atualidade os ensinos do Cristo e da era apostólica. Para o intolerante, só os de sua religião estão com a verdade e, portanto, merecem exclusiva atenção divina. Imagina, senhoras e senhores, se numa reunião mediúnica o médium for aquela pessoa intolerante, que o espírito determinado, ele que frequentou na Terra um conceito religioso diferente do seu, ele vai ter uma certa rebeldia ao recebê-lo. Preconceitos de raça, por exemplo, como a gente ouve, né? Essa loucura sempre. Eu não gosto de negros. Como se a pele pudesse diferenciar o ser, o caráter, né? A sua personalidade, seus valores morais. Imagina uma pessoa preconceituosa numa reunião mediúnica e o espírito se apresenta com a cor escura e vai negar a recebê-lo? É inadmissível. Foi por essa razão que eu falei no início, mediunidade se estuda, se educa. Só depois de 1, 2 anos, semanalmente, sentados nas cadeiras, assistindo aulas e com a disciplina marcante, é que eles vão ser avaliados se poderão ou não fazerem parte desse grande intercâmbio entre o mundo físico e espiritual. No Espiritismo impera uma visão universalista e progressista, porque ele jamais se proclamou o detentor exclusivo da verdade, não. A doutrina espírita jamais vai dizer isso: olha, nós somos os únicos verdadeiros religiosos do planeta. De maneira alguma. As descobertas da ciência glorificam Deus, em lugar de o rebaixar. Elas não destroem senão o que os homens edificaram sobre ideias falsas que eles fizeram de Deus. Então o que cai, na verdade, são conceitos meramente humanos, porque as leis divinas são imutáveis. E quanto mais a ciência evolui e avança, o homem vai se tornando também mais intelectual e compreendendo melhor a divindade. A essência da espiritualidade é a conexão que se faz com as divinas potencialidades que existem em nossas profundezas. Cada um de nós é uma sintetização individualizada das forças criativas do cosmo, quer acreditemos ou não, né? Crendo ou não, nós somos. Compreensível nossa dúvida ou indignação diante dos processos da natureza que ainda ignoramos. Por exemplo, se fosse possível contarmos a uma semente de laranja que nela existe uma própria laranjeira, talvez ela duvidasse ou não aceitasse. Não é fato? Uma pequena sementinha gera uma árvore e, por sua vez, muitos e muitos frutos, com muitas e muitas sementes. Quanto mais ampliarmos a consciência do que somos, maior será a nossa espiritualização.
A percepção da realidade de uma criatura tem a dimensão exata de sua própria consciência, nem mais, nem menos. Observem como interessante isso, não é? Então essa percepção realista, ela vai depender do nosso grau evolutivo. Quanto maior, melhor. Nem sempre temos a exata noção da sintonia da vida, da qual participamos. Ela é muito maior do que podemos imaginar e precisamos contribuir com o nosso acorde para que a melodia se complete. Sim, nós temos que fazer a nossa parte dentro desse contexto. A sintonia e homogeneidade dos membros de um grupo de trabalho cristão acontece efetivamente só quando eles percebem a interconexão da própria individualidade com o tudo no universo. Então tem que ser uma relação coesa, né? Homogênea, para que as coisas realmente floresçam. Aquilo que sentimos diante de qualquer situação ou pessoas reflete totalmente sobre nossa história de vida, quer dizer, de nossas experiências passadas, desta ou de outras vidas, de nossa busca presente, de nosso potencial futuro. Compreender nossos sentimentos e entender as raízes de nossas reações perante o mundo que nos rodeia. Portanto, tudo aquilo que me causa espanto ou uma irritabilidade, alguma coisa que não me cai bem, eu devo ter alguma coisa a corrigir em mim, certamente, porque se aquilo me afeta tanto, é porque algo não está muito bem resolvido em mim. Temos que buscar nas raízes os problemas, não? Nossos sentimentos podem nos mostrar muito sobre nós mesmos. Não podemos nos intimidar diante deles, mas simplesmente deixá-los fluir. Qualquer julgamento precipitado ou preconcebido a respeito deles distorcerá o que eles querem nos dizer ou mostrar. Temos que sair dessa situação também, das atitudes impensadas, daquela situação de nervosismo, porque depois vem um arrependimento muito grande e palavras jogadas, meus irmãos, não tem mais retorno. Temos que tomarmos muito cuidado com relação a isso. Nossas emoções por si só não podem ser consideradas meios de confirmação ou de demonstração para dizer quem somos, ou mesmo para provar nosso real valor. Não é porque temos eventuais crises de inveja que devemos ser considerados indivíduos maus, da mesma forma quando cultivamos sentimentos esporádicos de generosidade, também não podemos ser chamados de pessoas bondosas. Sentir alguma coisa não quer dizer que vamos manifestá-la ou colocá-la em prática. Significa que quando nós nos permitirmos sentir, conseguiremos gradativamente compreender a nós mesmos e assim iniciar a nossa transformação íntima. É isso aí. Nós temos que entender que ainda estamos no mundo de provas e expiações, somos muito imperfeitos e que a gente tem todo um caminho pela frente para melhorar. Então, ninguém pode dizer, eu já sei perdoar, eu não sou invejoso, eu não sou isso, não sou aquilo, porque nós estamos numa caminhada ainda. Talvez por outra pode vir algum desses sentimentos, mas o que a gente não pode é ficar se cobrando, se lamentando, porque ainda sou assim. Eu tenho que entender que eu tenho uma trajetória na minha frente com toda a oportunidade de me fazer melhor. O nosso objetivo é estarmos reencarnados, crescer espiritualmente. Então nós temos aí o caminho traçado por Jesus para que a gente possa realmente fazer a diferença, né? A gente sabe como a doutrina espírita nos mostra essas ferramentas para o crescimento espiritual, entendendo que eu não posso ser egoísta, não posso ser orgulhoso, eu tenho que saber perdoar, não julgar, ter compaixão, paciência, indulgência. Mas, gente, por outro, eu vou resvalar, né? Eu vou errar, mas eu não posso me cobrar. Cobrar, eu tenho que me cobrar para me fazer ser diferente, mas não com desespero. Eu ainda estou nessa fase. Então, a Joana de Ângeles nos faz um convite que é uma coisa assim, um pouco difícil, né? Porque a gente faça uma viagem ao interior de nós, buscando ainda ver o que ainda precisamos melhorar, né? Então, mas eu preciso saber como eu devo ser. Eu devo saber que eu não posso ser egoísta, eu não posso ser orgulhoso, eu tenho que saber perdoar. Então, quando eu faço essa viagem ao interior de mim, eu vou detectar o que ainda não sou. E aí, como diz a Joana de Ângeles, é o primeiro passo para eu me modificar, porque aí
eu vou tentar dali para frente não cair em erro, mas posso cair de novo. Então eu não posso me desesperar, eu tenho que lutar para ser diferente. Então a gente também pode lembrar de Santo Agostinho, que disse que fazia isso diariamente. Ele fazia uma retrospectiva do dia e via aquilo que ele fez de errado, ele não ia repetir. E só repetiria o que fez de bom. E o que fez de errado, ele ia tentar se modificar. Então a gente não pode ficar se cobrando. Eu sou mal, eu sou bom. Não, a gente não pode se rotular ainda não, né? Então a gente tem que buscar, na medida do possível, a nossa transformação. Conhecer os verdadeiros motivos de tudo aquilo que impulsiona as nossas ações nos permitirá dirigir nossos sentimentos, fazendo o que nos parece ser direito e tomando decisões importantes para nosso crescimento interior. Em realidade, a causa de tudo está dentro e não fora de nós. Tudo está dentro de nós, todos os sentimentos bons, nós temos que saber aflorá-los. Brilhe a vossa luz, disse Jesus. Então ele mostrou que nós temos luz, mas que nós temos que fazê-la brilhar. E ela só vai brilhar quando a gente conseguir, fazendo com que as não virtudes se tornem virtudes. As pessoas que não percebem claramente os sentimentos que antecedem suas atitudes, com certeza estão presas em recantos escuros da sua casa mental, onde forças imperceptíveis e ardilosas, que é fora do seu domínio, deturpam sua percepção das situações e das pessoas. Por isso Jesus disse muito claro para nós, vigiar e orar. Vigiar nossas atitudes, nossos pensamentos, né? Para a gente não abrir oportunidade de que inimigos espirituais ou um espírito qualquer não muito bom se aproxime de nós e nos faça então, né, a partir dali, reféns dos seus pensamentos. Então nós temos que entender o que é o nosso, o que não é nosso, e o que não for nosso nós temos que deixar passar. Então se você sente uma presença de algum espírito trazendo um pensamento que não é comum seu, não se desespere, ore por ele. Meu irmão, eu quero muita luz para você. E se desliga, não pensa mais naquilo. Então, muda o caminho, procure fazer coisas boas e pensar coisas boas. Então a gente não pode se distrair. Então por isso que Jesus disse, vigiai e orai, porque aí, com a oração, nós estamos chamando os bons espíritos, nossos amigos espirituais, nosso anjo guardião, que vai nos possibilitar estar longe dessas influências negativas, né? Os indivíduos, ao invés de rejeitar seus sentidos, deveriam usá-los como guias para interpretar sua vida interior. Eles definem e iluminam nossa compreensão em contato com a esfera física e astral. São nossos aliados e não nossos inimigos. Então, a gente vai ver como nós ainda estamos sentindo as coisas, como a gente vê. Então, isso a gente tem que trabalhar, né, para se transformar em coisas melhores. Então, muito bom quando a gente tem essa noção. Eu tive um pensamento ruim. Eu tive inveja. Eu desejei mal. Então isso é um alerta. Eu ainda não estou bem, mas não vou me desesperar. Vou fazer o contrário. Então, se eu tenho um pensamento negativo, eu vou transformá-lo em pensamento positivo. Então, no mesmo instante, eu tenho que pedir ajuda espiritual, que com certeza vem. Toda oração tem resposta. Então, na medida que você se encontrar numa outra sintonia, volte à sintonia boa. É simples assim. E a oração nos ajuda muito. Os sensitivos que não se comunicam com os próprios sentimentos costumam não se comunicar também de maneira adequada com os dos outros. Se você não consegue se enxergar, não consegue sentir como você está impossibilitando ou inviabilizando a sua mudança, né? Médios invejosos, os que veem com despeito os outros médios, melhor apreciados e que lhes são superiores.
Então, o sentimento de inveja é uma forma quase sempre inconsciente que a inferioridade encontra de homenagear os que possuem merecimento de alguma pessoa, mas de uma maneira normal, sem aquele coisa negativa. Porque, por exemplo, você vê uma coisa boa de uma pessoa, você pode querer. Agora, você, quando pensa que queria ter, mas que aquela outra pessoa não o tivesse, isso é uma inveja. Aí o pessoal diz, inveja é boa. Então, você vê uma coisa boa com outra pessoa, é normal você querer para você. Agora, no momento em que você deseja ter, mas que aquela pessoa não tenha, isso é inveja. E a gente tem que combater, porque a gente tem que entender o seguinte, ainda não somos perfeitos. Somos imperfeitos a caminho da perfeição. Então, quando a gente detecta alguma coisa inferior em nós, vamos combatê-la sem desespero. Entender que eu estou na caminhada de crescimento espiritual e que um passo acima, ou você vai subir uma escada, dá um passo acima, depois você dá o outro. Então, nada é assim, vapt-vupt. É um trabalho de formiguinha a nossa transformação. Então, a inveja da originalidade acarreta uma imitação incessante, assim como o desejo de copiar a espontaneidade dos indivíduos criativos. Seria interessante perguntarmos nós mesmos, por que desse comportamento invejoso? Onde está tudo isso em nós? Poderemos encontrar na própria intimidade a verdadeira razão da atitude de rivalidade ou despeito, que em muitas ocasiões é vista como uma antipatia gratuita. Então, olha só, nós temos que entender o seguinte, até que ponto a gente querer ser igual ou copiar uma pessoa é invejoso ou não. Se for uma coisa, você está vendo que é boa, que faz bem para aquela pessoa e você queira fazer, mas sem aquele sentimento negativo de que a pessoa não deveria ter, porque aí já é inveja, é normal. Quem não quer coisas boas? Então, copiar coisas boas, criatividade de alguém sem o sentimento negativo da inveja, muito bom. Então, nós temos que entender o seguinte, o que não passa a não ser bom quando você, estou repetindo, vê alguma pessoa fazendo alguma coisa, mas você querer fazer igual ou ter aquilo para você, mas não desejar que aquela pessoa não tenha, aí é inveja. Mas quando você acha bom e vai copiar uma coisa boa, ótimo. Inteligência, você está vendo que dá certo, que é uma coisa boa, você querer, mas não com aquele sentimento negativo de querer que a pessoa não tenha. Aí já é inveja. Poderíamos dizer que o invejoso procura apaziguar seu inimigo interno, difamando ou maldizendo os outros. Aí já entra até em outro tipo de atitude. Além de você não querer que a pessoa não tenha, aí você vai fazer tudo para que aquela pessoa seja mal vista pelos outros. Você então, aí realmente o seu sentimento de inveja está bem grande, né? É como se ele pensasse de si para consigo, preciso tomar uma postura acusadora para não ter problema de autoacusação. Aí acusar os outros daquilo que você é o chamado espelhamento na psicologia. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos, né? Então a gente tem que ver até que ponto tem realmente aquela pontinha de inveja ou não. Como eu disse, eu vou repetir. Ver uma coisa boa e você querer fazer igual, não tendo aquele sentimento que não quer que aquela pessoa esteja feliz, não querendo que aquela pessoa usufrua das coisas boas, porque isso seria inveja, é muito bom. Então nós temos que estar sempre atentos. Volto a repetir, vigiar e orar. Vigiar nossos sentimentos e nossos pensamentos. A hostilização dos invejosos para com os outros perpetua a situação do desconhecimento de si mesmo, que por sua vez os mantém num falso pedestal de seres geniais. Então as pessoas têm que se descobrir. Aquilo que a Joana de Anjos falou, que eu já falei para vocês. Nós temos que nos descobrir. E aí nós vamos avaliar o que somos e o que não somos quando a gente tem conhecimento
da doutrina espírita, do caminho trazido por Jesus. Então a gente tem que estar sempre com a antena em pé, né, para se avaliar, né, porque se a gente se desconhecer, como está aqui, de si mesmo, a gente vai entrar em várias situações negativas, né? Embora certos médios estejam fervilhando na baixa estima e na frustração, ainda continuam se posicionando um sentimento de superioridade para conquistar o mundo exterior. Então, são os falsos, né, gênios, as falsas bondades, né? As pessoas que querem camuflar, mas o que a gente vai ver é que na realidade elas estão autocamuflando, elas estão se deixando levar pelo sentimento negativo. Então vamos nos observar, vamos estar sempre em vigilância e oração, porque se nós cairmos em erro, nossos amigos espirituais estarão para nos ajudar. É isso mesmo, Luísa. Nossos protetores espirituais sempre estão dispostos a nos auxiliar. Vamos agora para o intervalo musical a seguir a nossa oração final. Mágoa desnecessária. As relações humanas serão sempre pautadas pela dificuldade que trazemos na alma. E não poderia ser diferente. Como somos seres em evolução, muito ainda há de se construir nas conquistas emocionais para que o equilíbrio, a justiça e a retidão sejam as ferramentas no relacionamento humano. Não é raro indivíduos que, desgastados pelos embates humanos, cansados das dificuldades de relacionamento, alegam preferir viver isolados do mundo sem a necessidade de suportar a uns e aguentar a outros. O raciocínio se torna quase que natural frente a tantos esforços que temos que empreender, tanta paciência a exercitar no trato com o semelhante. E não são poucos aqueles que se isolam do mundo, seja buscando uma vida de eremita, fechando-se em seu lar, ou isolando-se em essa ou aquela instituição. Esses buscam a paz que não encontravam nas relações sociais e familiares. Muito embora assim o façam, imbuídos por vezes das mais nobres intenções, esquecem-se de que ao isolar-se, ao fugir da sociedade, perdem a grande chance do aprendizado da convivência. Somente nos atritos que vivemos é que vamos encontrar a chance do amadurecimento das experiências, de crescer, de superar aos poucos os próprios limites de interação social. Somos todos indivíduos criados para viver em conjunto, e a vida solitária somente nos causaria graves sequelas à vida emocional e psicológica. É na experiência de viver com os outros que a alma tem a possibilidade de conhecer diversas formas de aflições e exemplos inesquecíveis. É natural que nossas relações não sejam sempre pautadas pela harmonia. São nossos valores íntimos que determinam os entrechoques que não raro vivenciamos ou os envolvimentos afetivos de qualidade que usufruímos. Como ainda não nos acostumamos a viver em estabilidade íntima por longos períodos de tempo, vez ou outra surgem dificuldades, problemas, indisposições variadas em nossos relacionamentos. Pensando assim, pode-se concluir o quanto é desnecessário e improdutivo viver-se carregando no íntimo mágoas e malquerenças. Ninguém há no planeta que não se aborreça quando recebe do outro o que não gostaria de receber. No entanto, não podemos esquecer que ninguém também pode afirmar que com seu modo de falar, de ser e de agir, não cause aborrecimentos e mágoas a outras pessoas, ainda que involuntariamente. Desta forma, cabe a cada um de nós procurar resolver mal-entendidos, chateações e mágoas com os recursos disponíveis do diálogo, do entendimento, da desculpa e do perdão. Afinal, se outros nos magoam, de nossa parte também acabamos magoando a um e outro algumas vezes. Assim pensando, podemos concluir ser uma grande perda de tempo e um sofrimento dispensável o armazenamento de sentimentos, como a mágoa ou a raiva no coração. Há tanto a se realizar de bom e de útil a cada dia,
E o tempo está tão apressado que perde totalmente o sentido alimentarmos mágoa na alma, qualquer que seja a intensidade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, não se desgaste na tentativa de se tornar uma criatura extraordinária diante do mundo. Todos os que assim fazem acabam se tornando ridículos. Seja você natural e todos lhe dirão um dia: como és extraordinário. Então, meus queridos, devemos ser nós mesmos, sem usar dessa máscara, nos escondermos ou tentarmos ser outra pessoa que não somos. É muito bom sermos autênticos, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Que Deus nos abençoe. Minha querida irmã Isa Rita, suas despedidas. Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes, pedindo a Deus que abençoe todos nós e até o próximo programa. Boa noite para você, Isa, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior e nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.